A paz do Senhor a todos. Amém! Hoje nós vamos contar a história de Daniel e como o Senhor o livrou na cova dos leões. Houve uma guerra entre o rei de Judá e o rei de Babilônia. E o rei de Babilônia venceu a guerra. Então ele levou muitos presos de Jerusalém lá para a Babilônia. E entre esses presos estava um jovem que se chamava Daniel. Daniel era um servo do Senhor. E ele, desde o começo, ele se propôs não se misturar com as coisas de Babilônia. Ele não queria fazer parte das coisas do povo inimigo. E o Senhor se agradou muito dessa posição de Daniel e o recompensou. Vocês sabem com o que o Senhor o recompensou? Não. Com o quê? 10 vezes mais de sabedoria. Isso. E de inteligência. Inteligência, sabedoria. E conhecimento. Conhecimento, isso mesmo. O Senhor, ele deu para Daniel 10 vezes mais sabedoria, inteligência, conhecimento do que todos que estavam ali na Babilônia. E também deu para ele interpretação em visões e sonhos. E isso fez com que Daniel achasse graça aos olhos do rei e ele recebeu o cargo de chefia. Mas aí Babilônia entrou em guerra de novo. E aí agora foi com os medos e persas. Só que os medos e persas venceram a guerra. E o rei Dario passou a governar a Babilônia. Mas desde o começo o rei Dario viu que Daniel era diferente. Ele viu a sabedoria do Senhor em Daniel. E o rei Dario constituiu 120 presidentes e 3 príncipes para chefiar esses presidentes. Entre esses 3 príncipes estava Daniel. Só que como Daniel era muito sábio e Daniel era muito inteligente e o rei gostava muito dele, o rei ele pensava em colocar Daniel como chefe de todo o reino. Só que os outros presidentes e os outros príncipes não gostaram disso. Eles tiveram inveja. E eles falaram assim, olha, a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos tentar prejudicar Daniel de alguma forma. Vamos procurar alguma coisa que ele fez errada para a gente falar com o rei. Procuraram e não acharam nada. Por que eles não acharam nenhum erro em Daniel? Porque ele era servo do Senhor e ele era muito inteligente. Isso porque ele era um servo do Senhor, ele era fiel ao Senhor e ele tinha a inteligência que o Senhor tinha dado para ele, né? Aí, só que eles sabiam que Daniel era fiel ao Senhor, que Daniel orava e eles falaram assim, já sei como que nós vamos prejudicar Daniel. Nós vamos prejudicar usando o Deus dele. Aí eles tiveram uma ideia. Aí foram lá no rei e falaram assim, ó rei, nós conversamos entre os presidentes, os governadores e os príncipes e nós gostaríamos que o senhor fizesse um decreto que durante 30 dias nenhum homem possa pedir coisa alguma, possa pedir nada para qualquer Deus ou para qualquer homem, senão a ti. E se desobedecer, rei, tem que ser lançado na cova dos leões. O rei gostou da ideia e falou, tá bom, então vou fazer esse decreto. Aí eles ainda falaram assim, ó rei, o senhor sela com seu anel, porque a lei dos medos e persas não pode voltar atrás, então sua palavra não pode voltar atrás. O rei foi lá e selou com o anel o decreto. Daniel ficou sabendo do decreto. Daniel deixou de orar? Não. Daniel soube do decreto, foi para a casa dele, entrou no quarto dele. A janela do quarto de Daniel dava para a banda de Jerusalém. E ali ele orou e louvou o Senhor. Aqueles homens que estavam vigiando Daniel, rapidinho foram falar com o rei. Ó rei, o senhor não fez um decreto que ninguém podia pedir coisa nenhuma para qualquer Deus? Aí o rei falou, fiz. Pois é, Daniel, aquele que veio preso lá de Judá, lá de Jerusalém, ele estava orando ao Deus dele. 3 vezes ao dia ele ora ao Deus dele.
O rei, na hora, ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. Ele não queria lançar Daniel na cova dos leões. E o rei ficou tentando algum jeito de impedir isso. Só que aqueles homens, eles queriam fazer mal para Daniel de qualquer jeito. E virou para o rei e falou assim, mas rei, a sua palavra não pode voltar atrás. O Senhor selou com seu anel. Então, se ele desobedeceu, ele tem que ser lançado na cova dos leões. Aí o rei mandou chamar Daniel e falou assim, Daniel, servo do Deus vivo. Ele reconheceu o Deus de Daniel, olha só. Falou assim, Daniel, servo do Deus vivo. O Deus que continuamente serve, ou seja, o Deus que você serve todo o tempo, ele certamente te livrará da boca do leão. E jogou Daniel aonde? Na cova dos leões. Na cova dos leões. E ainda colocou uma pedra em cima da cova e selou com o anel, porque ninguém podia abrir a cova. A palavra fala que o rei foi para casa e ficou muito perturbado a noite toda. Ficou angustiado, ele não conseguiu dormir. E logo que amanheceu, ele correu lá na cova dos leões e chamou com voz triste, com voz de medo, assim, Daniel, servo do Deus vivo, por um acaso o seu Deus que continuamente serves te livrou da boca do leão? Aí, olha só, Daniel respondeu lá de dentro, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões, porque ele viu que eu era inocente, que eu não fiz nada errado, e ele me livrou. O rei ficou muito feliz e mandou que tirassem Daniel da cova dos leões. E aí ele fez um decreto. O rei fez o seguinte decreto, ele falou assim, olha, a partir de hoje, ouçam o meu decreto. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, em todo o meu reino, todos os homens devem temer e tremer perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, ele é um Deus que livra e que opera maravilhas, e o seu reino não tem fim. Olha que testemunho, foi um testemunho para o rei, e foi um testemunho para todo o povo, que o nosso Deus é vivo e Ele pode nos livrar. E o Senhor faz assim conosco também. O Senhor nos livra de todo perigo. Por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o problema, quando nós somos fiéis ao Senhor e oramos a Ele, o Senhor nos livra. Às vezes, pode parecer impossível de resolver, mas o Senhor resolve todas as coisas. Aí a gente pensa assim, ó, ele foi lançado na cova dos leões. É normal os leões não fazerem nada? Não. Não, né? O leão vai comer, né? Mas o nosso Deus, ele é poderoso. E da mesma forma que o Senhor agiu e tapou a boca do leão, o Senhor, ele faz isso conosco também. Ele nos livra de todo mal. Amém, crianças? Amém. A paz do Senhor.